Pessoas querem se entender, né, cara? As pessoas estão, sei lá, estão perdidas, né? Eu acho que se entender sempre foi uma questão para nós. Se a gente for buscar na literatura, a gente vai ver que muitos livros foram construídos numa perspectiva de entender a própria natureza humana. A filosofia já estava lá. E antes disso, talvez a religião ou outras formas de conhecimento, né? Então eu acho que a busca por conhecimento, ela é uma busca bem interessante, bem construída na história da humanidade, né? O Wesley cita sempre uma frase que é derivada dos textos do Michel Foucault, que é saber é poder. Saber é poder, mas poder é saber também. Porque você, produzindo saber, você produz poder, mas com poder também você pode extrair mais saber das coisas. Então, por exemplo, hoje o poder que o conhecimento médico nos dá, em muitos aspectos, nos permite abranger um conhecimento muito mais detalhado sobre o funcionamento humano. Com isso, óbvio, tem mais estratégias de controle, tanto para o bem quanto para o mal. Essa é uma questão importante também, porque muitas pessoas acabam olhando para essas coisas de uma forma muito simplista. O conhecimento e o poder, eles vão se construindo e se apoiando em diversos processos que nem sempre são processos lineares, fáceis de a gente entender. Às vezes eles são processos bem conflitosos também, mas essa relação entre o saber e o poder, ela sempre existiu. E aí tem uma coisa interessante nisso que você falou. Você diz, as pessoas estão querendo se conhecer. Mas por que a gente quer se conhecer? Por que você acha que as pessoas estão querendo se conhecer? O que você acha que leva elas a buscar autoconhecimento? A gente é meio que o único bicho que tem essa necessidade, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta. Por que a gente precisa de conhecimento? Pra prosperar a nossa espécie? A gente precisa de conhecimento porque com conhecimento a gente consegue controlar melhor o ambiente. O conhecimento nos dá um poder para controlar as coisas. Então, se você chega no banheiro, tem 2 registros para girar e não tem nenhuma indicação, você vai ficar ali girando um registro ou outro até você descobrir qual que é o da água quente e qual que é o da água fria. Depois que você tem o conhecimento, você já vai direto, você poupa tempo, você tem um controle melhor do ambiente. Então, a gente busca conhecimento, na verdade, para estabelecer uma forma de controle melhor sobre o nosso ambiente. Isso nos permite interferir de melhor forma no nosso ambiente. E agora a pergunta, por que a gente quer autoconhecimento? Porque a gente quer se controlar melhor, a gente quer ter mais autocontrole. E sabe por que a gente quer ter mais autocontrole? Porque a gente não tem nenhum. É por isso que a gente busca conhecimento. A gente quer ter mais controle sobre nós mesmos. E isso vem dessa suspeita de que a gente não se controla. E aí, para mim, tem um erro. Porque o autoconhecimento nunca é um conhecimento sobre si mesmo. Porque o que a gente chama de si mesmo, na verdade, é uma referência que a gente faz a um fenômeno que é construído no nosso cérebro, que é uma localização espacial de determinados eventos. Então, a autorreferência, a gente chama de eu, de self, de ego, ele é um fenômeno do sistema nervoso central nesse processo de construção de um conhecimento sobre o mundo, certo? Sobre o ambiente, sobre as coisas que estão acontecendo, para mim poder, de certa forma, organizar o meu comportamento no futuro. Então, o que acontece é que a gente faz a referência ao autoconhecimento, a uma estrutura que é produto do conhecimento e não a fonte. Então não existe autoconhecimento, existe conhecimento das condições que te controlam. E aí essa é a magia da coisa. Porque quando você conhece as condições que te controlam, você pode mudar esse ambiente, você pode mudar essas condições. E a partir daí você tem um pouquinho mais de controle. Mas eu adoro isso, é um sintoma. Nossa busca por autoconhecimento é um sintoma da nossa sensação de descontrole sobre a vida. A gente está no luxo e achando que vamos morrer de fome. Então é interessante isso. Mas por que um hipopótamo não sente essa necessidade de controle do ambiente? Ou sente? Sente, óbvio que sente. Ele controla o ambiente dele. Não da mesma forma que a gente, não com a mesma diversidade de comportamentos e tecnologias que a gente, mas o hipopótamo está empregado a controlar o seu ambiente. As formigas que estão aqui na tua casa, elas controlam o ambiente. Certo. Olha só que coisa interessante isso, né, cara? Eu falo disso às vezes. Os parasitas que estão no nosso corpo, às vezes eles controlam o nosso comportamento, eles controlam o ambiente dele. Eu falei no post da toxoplasmose, né, que é um parasita que infesta o intestino dos gatos e ele libera os protozoários, os ovos desses protozoários no ambiente. E quando ele libera, ele contamina os ratos. E esses ovos de protozoários vão se instalar na amígdala do rato, numa região muito específica que faz com que o rato pare de ter medo do predador. E quando o rato para de ter medo do predador, em alguns aspectos, em especial, é ter medo do cheiro da urina do predador. Ele se torna uma presa mais fácil. O gato ingere o rato e os ovos são depositados de novo no intestino do gato, onde voltam a se desenvolver. Que demais isso, Que demais isso. Caraca.
Então isso é muito bacana, né? Então, quando a gente começa a entender um pouquinho melhor a biologia, quando a gente começa a compreender um pouquinho melhor a nossa biologia, não é que a gente abre mão de outras perspectivas sociais, sócio-históricas, filosóficas, a gente acrescenta um elemento de conhecimento novo aí, do qual a gente pode olhar essas perspectivas sobre essa miríade de novos fatos que a gente tem. Então isso é fantástico.